Fala pessoal, então criamos o nosso primeiro gráfico usando a biblioteca ggplot2 e agora vamos criar um boxplot. Então a gente pode criar um gráfico de pontos, pode criar um histograma, pode criar boxplot, pode criar o gráfico que quiser. E é uma biblioteca que tem uma capacidade de customização altíssima e também vários tipos de gráficos aí à nossa disposição. Então aqui eu vou criar um boxplot e vai ser bem simples, porque vai seguir o mesmo padrão que a gente fez até agora. Então eu vou convidar aqui a biblioteca ggplot2, né? Vou chamar ela aqui, carregar, e vou mostrar para vocês que também vai seguir o mesmo padrão aqui de um gráfico ggplot, que é o seguinte: primeiro a gente sempre coloca os nossos dados. Então, como a gente está vendo aqui, olha, primeiro o argumento data, né, que são os dados aí. Eu posso escrever aqui data igual ou posso deixar sem nada também, porque é o padrão já. Então eu vou colocar aqui o mesmo conjunto de dados, mtcars, e agora, depois que a gente coloca os nossos dados, a gente tem que definir os nossos eixos, né, a estrutura do nosso gráfico. Então eu vou definir aqui dentro da função AES, que é a abreviação de aesthetics, que quer dizer estética em inglês. E aí eu vou colocar aqui quais são as variáveis, né? Primeiro aqui a variável x, que vai ser a variável de cilindros. Então eu vou colocar aqui como fator, porque ela é uma variável numérica. Aqui no caso, eu preciso colocar ela como um fator, porque eu quero separar por grupos, né? Então tenho que usar uma variável categórica, que no R é representada pelo fator. E agora eu vou usar aqui a variável y, vou usar também milhas por galão mais uma vez aí, e pronto, né? Essa aqui vai ser a estrutura do nosso gráfico. Eu poderia até rodar o gráfico aqui, mas eu não falei se vai ser um gráfico de pontos, se vai ser um gráfico de linha, de coluna, ou um boxplot, um histograma. Não falei que tipo de gráfico que vai ser. Então eu coloquei duas partes essenciais aqui de um gráfico do ggplot, que é o conjunto de dados e os eixos, né? Então se eu executar esse código aqui, ele vai me mostrar o seguinte resultado. Ele vai me mostrar isso daqui, olha, ele me mostra o eixo x, o eixo y, mas eu não defini qual a marcação, né? Chama marcação. Qual a marcação desse gráfico? Se é por pontos, se é por linhas, se é colunas e tudo mais. Então agora é o que eu tenho que colocar aqui na próxima camada. Então eu vou colocar um mais aqui e vou colocar a função do boxplot. Essa aqui é a função do boxplot. Então eu poderia simplesmente colocar dessa forma aqui, executar o código, e ele me mostraria esse gráfico aqui que vocês estão vendo aí na tela, né? Então aqui tem um boxplot dividido pelos grupos aí, que no caso é o fator de cilindros, como eu falei para vocês. Então o eixo X está mostrando os carros que são 4 cilindros, 6 cilindros ou 8 cilindros. E no eixo Y é a quantidade de milhas por galão, a autonomia aí de cada carro, né? Então é isso. E agora eu posso deixar esse gráfico um pouco mais bonito, colocar uma cor aqui no meu gráfico, né? Para ele não ficar tão acinzentado, né? Igual tá aqui. Então eu vou usar a função estética aqui dentro do boxplot. Vou colocar aqui o argumento color e vou colocar que eu quero a cor vai ser separada pelos grupos de cilindros. Então, os carros que forem 4 cilindros ali, o boxplot deles vai ter uma cor, de 6 cilindros vai ter outra e de 8 outra cor. Então aqui factor, e aí eu vou colocar aqui cilindros. Beleza, fechei meus parênteses, executei o código e aí pronto. Então eu posso ir incrementando essa customização aqui da forma que eu achar melhor. Eu posso, por exemplo, tirar essa legenda daqui, né? Porque fica de certa forma até redundante. Claro, também posso melhorar o nome dos meus eixos, em vez de deixar o nome da variável aqui, eu posso definir um título para o eixo X, um título para o eixo Y. Então, colocar um título também aqui no topo do meu gráfico. O ggplot é um gráfico, né, altamente customizável, você pode ir fazendo as modificações de acordo com as suas necessidades. Então é uma biblioteca que vale muito a pena a gente aprofundar. E é isso aí, é o que eu tinha para passar para vocês aí nesse vídeo e vamos que vamos.